aos nossos internautas. Mais uma vez estamos aqui para tratar sobre justificação pela fé, e o título de hoje é A Fé Anula a Lei. Então, todos são bem-vindos, estamos felizes com a sua participação aqui, e ao final do tema, ao final da palestra, se você gostou, dê o seu joinha, se não gostou, pode dar o seu não gostei também, e curta, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa entender que o vídeo é relevante. Boa noite a todos, boa noite, pastor Benildo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco novamente. Oi, irmão Joel, boa noite a todos os irmãos, amigos que estão também aí assistindo, ou vão assistir, né, esse estudo, e a gente vai continuar estudando aí sobre a mensagificação pela fé, agora, como o irmão Joel já mencionou, com uma pergunta, né, a fé anula a lei? Porque, irmão Joel e irmãos, nós estudamos aí já fizemos alguns estudos, e no último estudo nós mostramos claramente que o homem é justificado unicamente pela fé. Jesus é a nossa justiça, né? Agora, essa pergunta é importante porque existem muitos teólogos, muitos pastores, que dizem o seguinte, que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, né, na justiça de Cristo, e que isso anula a lei. Então, por isso essa pergunta, a fé anula a lei? Né? A nossa fé em Deus faz com que a fé seja anulada, deixe de existir? Né? Então, nós vamos refletir nessa noite baseado nessa pergunta, esse estudo. Né? Aí podemos Exatamente, ver... existe uma grande dúvida no meio cristão a respeito da relação entre a fé e a lei, né? Se a fé anula a lei, ou se a lei ela é só para o tempo do Antigo Testamento, agora estamos apenas na graça, se a fé ela já existia antes no Antigo Testamento ou não. Existem muitas dúvidas no meio protestante, no meio evangélico, a respeito da fé e da lei, e da graça, né? É interessante, irmão Joel, que mesmo no Antigo Testamento, a pessoa era salva pela graça de Deus, né? Nunca o homem foi salvo pela lei. Não sei como é que as pessoas confundem isso aí, sabe? Achando que no Antigo Testamento, alguns acham que a pessoa era salva pela lei, e agora na nova aliança é salva pela graça. Eu fico sem entender, porque todos que foram salvos pela graça de Deus, pela misericórdia. Exatamente. Entendeu? O senhor falando, até lembrei de Abraão, que foi o pai da fé, né? Isso. Os israelitas no deserto tiveram que obter muita fé para sair do Egito, e 40 anos tiveram que ter fé até chegar em Canaã. Enfim, justamente. Né? Mas enfim, né? Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala. Pastor. Vamos lá. Nós vamos analisar um texto que está em Romanos, capítulo 3, verso 31. Romanos 3, verso 31, o apóstolo Paulo, ele assim, de cara já responde a nossa pergunta, né? A fé anula a lei? Então ele diz o quê? Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele faz essa interrogação, né? Aí ele diz, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então o apóstolo Paulo, ele é muito claro em afirmar que a lei permanece, a lei de Deus. Irmão Joel, dentro desse tema, vocês sabem que as igrejas, muitas igrejas cristãs, elas se dividem nesse assunto. Vou explicar como. Tem um grupo de teólogos, um grupo de pastores, que acredita que a lei foi anulada, certo? A lei foi anulada. Um outro grupo de teólogos crê que a lei não foi anulada. Mas assim, o que é que eles dizem? Não, a lei não foi anulada, a lei permanece, a gente deve obedecer à lei de Deus. Só que eles dizem assim, o sábado não pertence mais à lei moral, o que pertence agora é o domingo.
Então eles dizem, não, os 10 mandamentos permanecem. Só que eles trocam, tira o sábado e coloca o domingo, entendeu? E outras igrejas, e outras dizem, não, a lei foi abolida, acabou a lei, não precisa de lei, só pela graça, pela misericórdia, e acabou. Mas um outro grupo diz, não, a lei permanece. Só que agora a diferença é que o sábado foi mudado para o domingo, então agora a gente tem que guardar o domingo, eles dizem, né? Mas eles defendem a lei de Deus. Mas aqui, o interessante é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não devemos anular a lei por causa da fé. Ele fala, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ele deve ser confirmado. Então, a lei permanece, a lei de Deus, a lei moral. Essa lei permanece, né? Ela não foi abolida. E Jesus mesmo falou, né? Não penseis que vim abolir, abrogar a lei. Eu não vim para isso, eu vim para cumprir. Então, ele não aboliu a lei. Lá em Mateus 5, a partir do verso 17, né? 17, 18, ele fala isso. E o apóstolo Paulo aqui faz essa confirmação, né? Ele faz a pergunta. Tem um texto, e a gente vai intercalar, e porque parece assim... que esse é um problema antigo, né? Não é um problema só de agora, é um problema já desde o tempo de Paulo, né? Justamente. Porque se ele chega a esse ponto aí, de fazer essa interrogação, é porque já existia algum problema ali, né? E se ele diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Nós vamos anular a lei por causa da fé? Aí, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, realmente já existia. Nós vamos intercalar contextos de Ellen White. Por quê? A gente poderia fazer esse estudo aqui sem mencionar nenhum texto de Ellen White. Até porque as nossas doutrinas, todas elas são embasadas na Bíblia, né? Porque nós cremos que a Bíblia... É até bom a gente fazer um estudo depois, aí, João, sobre a Bíblia com o nosso livro de regra, fé e prática. Então, todas as nossas doutrinas da igreja, eu digo nossa, da igreja adventista, é embasada na Bíblia. Mas nós vamos intercalar, por quê? Eu vou justificar a razão que nós vamos colocar texto de Ellen White. Para as pessoas observarem que Ellen White ela foi defensora da mensagem da justificação pela fé. Uma mensagem equilibrada, como a Bíblia apresenta, né? Como a Bíblia apresenta essa mensagem equilibrada. Como o apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo foi o maior defensor da mensagem de justificação pela fé. Ele foi a pessoa que mais falou sobre justificação pela fé. Se a gente analisa, né, a carta aos Romanos, Gálatas, Efésios, bem, aí a gente encontra. Agora, ao mesmo tempo, ele manteve o equilíbrio. E aqui o equilíbrio está nesse capítulo 3 de Romanos, verso 31, onde ele diz, não vamos anular a lei de Deus. A lei não pode ser anulada por causa da fé, né? Aí o próximo texto é um texto do Espírito de Profecia, de Ellen White, que está no livro Caminho a Cristo, está na página 59 e também na página 60. É interessante, irmão Joel, esse texto, porque ele mostra dois erros. Fala dois grandes erros, né? Há dois grandes erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente aqueles que só há pouco aceitaram sua graça, deve especialmente evitar. Então, existem dois erros. Quais são esses dois erros? O primeiro, já mencionado, é de considerar as próprias obras, confiando em qualquer coisa que se possa fazer, a fim de se colocar em harmonia com a vontade de Deus. Então, ela diz, isso é um erro. A pessoa achar que deve apresentar suas boas obras como meritórias, isso é um erro. E nós estudamos isso nos estudos anteriores. Então, não, isso aí o primeiro erro é esse. Você não pode colocar suas obras como meritória. Confiar em qualquer coisa que você faça para a salvação. E ela diz assim, o erro oposto, aí é um outro erro, é o segundo erro, o erro oposto, e não menos perigoso, é de que a crença em Cristo isenta o homem de guardar a lei de Deus. Não. Você é salvo pela graça, você é salvo pela misericórdia de Deus, você não precisa obedecer. Você não precisa obedecer à lei de Deus. Então, isso aí é um outro erro. Entendeu, irmão Joel? Então, são dois erros. Um
é achar que a pessoa tem mérito. Outra é achar que não, eu não tenho mérito, eu sou só pela graça, então eu não preciso obedecer a Deus, não preciso obedecer à lei de Deus. E isso aí é muito complicado, né? Muito complicado, porque Exatamente. como é que a pessoa vai colocar por terra a lei de Deus? Então, como nós estamos vendo aqui, irmão Joel e amigos, são dois erros grandes. Um é desprezar, um é achar que é salvo pelos seus os méritos, o ser humano achar que tem mérito, e o outro é desprezar a lei de Deus. Então a gente não pode cair nesses dois erros. Eu ia falando uma coisa, que entre os teólogos, os pastores, que eu mencionei assim, tem um grupo que acredita que a lei de Deus foi abolida e tem outro grupo que acredita que não, só o sábado que mudou para domingo. Mas tem outro grupo, que nesse caso nós fazemos parte, que defende que a lei de Deus não foi abolida e que o sábado permanece em vigência, né? Aí tem um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, o versículo 6, que é interessante dentro desse estudo a gente analisar esse texto do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, certo? Ele não apareceu aqui ainda, irmão Joel, para mim. Apareceu agora. Muito bem. Então, o texto diz o quê? Olha, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então, esse texto, porque aquele primeiro erro é de um homem querer apresentar algo para se salvar, apresentar suas obras ou sua justiça. Esse texto aqui é muito claro em dizer que todos nós somos como trapo, como imundícia, e todas as nossas justiças, interessante, irmão Joel, que fala assim, todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. O texto não diz assim, e todas as nossas injustiças. O texto diz, todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Então, significa o quê? Tudo aquilo de bom que a gente faz, tudo de bom, de agradável, diante de Deus, para a questão de ser meritória para a salvação, é como trapo de imundícia, entendeu? É como trapo de imundícia. Por isso que o homem não tem mérito. É o primeiro erro, né? Tudo aquilo que a gente pode oferecer de bom, tudo aquilo que a gente pode oferecer de bom para Deus é como se nada prestasse. Isso. Porque a gente não é bom, né? Porque a gente é imperfeito. Justamente. Essas obras que a gente pratica, mesmo todas elas sendo boas, para Deus é como trapo de imundície. E agora, a definição de trapo de imundície, irmão Joel, é que trapo de imundície nos tempos bíblicos poderiam ser os panos utilizados no período menstrual da mulher, ou ainda os panos usados por leprosos para limpar as feridas, que muitas vezes cheiravam mal, e em alguns casos já em processo de putrefração. Olha que coisa! Como é que Deus considera as nossas justiças, as coisas boas que a gente faz, como trapo de imundícia, como está lá no profeta Isaías. E trapo de imundícia é algo que é repugnante, porque quando a gente analisa nos tempos bíblicos o significado de trapo de imundícia, é isso aí. Era os panos utilizados pelas mulheres no período menstrual, ou ainda os panos usados pelos leprosos. E quando eles tiravam, irmão Joel, aqueles panos, aquele pano vinha com sangue, com pus, com pele. Aquilo tem que ser descartado, né? Então aquilo era imundo. Então Deus considera as nossas justiças como esses trapos de imundícia. Olha que coisa, viu? É muito sério, né? Tipo bandagem de doente, né? Isso. Tipo então, curativo de hospital. Isso. Ainda continuando dentro desse aspecto que o homem não merece a salvação, e ele não tem condições, né, de confiar em suas obras para a salvação, nós vamos encontrar dois textos que eu acho interessantes,
um está em Romanos capítulo 3, verso 23, e o outro está em Lamentações 3, 22 e 23. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos 3, 23 assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Aí, em Lamentações 3, 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Ou seja, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Nós não temos nenhum mérito para a salvação. Todos pecaram, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. E são por causa dessas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Então, assim, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, por termos aceitado a graça que Ele nos ofereceu através do sacrifício de Jesus, né? Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, assim, nós estamos analisando, porque são dois erros. Nós estamos analisando agora o primeiro erro, que é confiar nos méritos, né? Confiar na sua própria justiça, naquilo que a pessoa faz de bom. Então, Deus não aceita. E por isso a pessoa não é salva pelos seus méritos. Aí tem um pensamento no livro Fé e Obras, na página 21, irmão Joel. Fé e Obras, página 21. Esse texto eu acho interessante. Ele nos mostra de maneira bem clara a situação do homem com relação à salvação. Olha que texto interessante, irmão Joel. Se juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana, ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Texto forte esse, né? Texto forte, irmão Joel. Se juntássemos tudo que é bom e santo. Esse texto, olha, ele vem... Sim. Esse texto está de acordo com Isaías 64, verso 6. Ela só falou de uma maneira diferente, mas falou exatamente a mesma coisa. Justamente. Se juntássemos tudo que é bom e santo, nobre e belo no homem, que é tudo coisa boa, não é coisa desagradável, não é injustiça, é justiça, e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana, ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Por que traição? Porque o homem só pode ser salvo pelos méritos de Jesus. Então, ele estaria descartando os méritos de Jesus para achar que ele tem mérito. Então, isso é uma traição. Então, a proposta seria rejeitada como traição. Deu para entender aí, né, irmão Joel? Deu para entender direitinho? Esse texto é interessante, né? Tá dando para entender, sim. Que veja só, por que seria uma traição? Porque Jesus veio justamente oferecer a sua vida perfeita no nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos. Qualquer pessoa imperfeita que tenta apresentar alguma obra como sendo boa para substituir a justiça de Cristo é um traidor. Verdade. Deus não aceita. Ou você está no reino de Cristo, e Cristo é que está te salvando, quem oferece a vida perfeita para você, ou você está do lado contrário, porque como que eu vou oferecer, sendo pecador, uma coisa boa? Não tem, é traição. Então quer dizer que eu não estou aceitando a Jesus como meu Salvador, não estou aceitando as obras dele como perfeitas para substituir as minhas obras imperfeitas? Sou um traidor. Isso mesmo. Aí é traição.
Aí no outro texto, irmão Joel, e queridos irmãos e amigos, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 344, olha que esse texto é maravilhoso também, ó. Os serviços religiosos, veja, serviços religiosos, o louvor, a penitente confissão do pecado, sobem dos crentes fiéis. Aqui é interessante a gente destacar. Serviços religiosos, louvor, penitente confissão de pecado, sobe dos crentes fiéis. Não está falando de crentes infiéis. Sobe dos crentes fiéis, qual incenso ao santuário celestial, mas passando através dos corruptos canais da humanidade, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ser de valor perante Deus. Eu faço uma pausa aqui para falar algo. Esse texto é muito interessante. E aí, para os críticos da igreja, eu falo, irmão Joel, eles deveriam ler o que Ellen White escreveu sobre educação pela fé. Uma declaração dessa aqui é algo muito profundo, sabe? Então, veja, os serviços religiosos, o louvor, a penitente confissão de pecado dos crentes fiéis sobem com incenso ao santuário celestial, mas passando através dos corruptos canais da humanidade ficam tão maculados que Deus não aceita. Então, uma vez uma pessoa falou assim, né, que os canais corruptos da humanidade seria a atmosfera celestial, né? A atmosfera aí, onde o pecado alcançou. Mas eu falei, olha, se é assim, as orações de Jesus também não poderiam subir aos céus. Se fosse os canais corruptos da humanidade, fosse a atmosfera. Os canais corruptos da humanidade é a natureza humana pecaminosa. Então, exatamente, tudo que nós fazemos de bom, louvor, adoração, oração, com toda a fidelidade a Deus, quando passa pela natureza humana pecaminosa, ficam manchados, ficam maculados, porque ainda é uma obediência imperfeita. E aí, diz o texto, que ele só pode ser de valor perante Deus se Jesus purificar, se for purificado por sangue, e é o sangue de Jesus Cristo. Aí diz, não ascendem em imaculada pureza, e a menos que o intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente e purifique tudo por sua justiça, olha interessante, por sua justiça, não será aceitável a Deus. Então, tudo que a gente faz na igreja, na hora que nós estamos na igreja, no sábado, no domingo, na quarta-feira, louvando a Deus de todo o coração, confessando o pecado, tudo que nós estamos fazendo ali, sobe dos crentes fiéis para o santuário, mas quando passa pelos canais corruptos da humanidade, Deus não pode aceitar. Aí tem que ser purificado com sangue e aí Deus aceita, irmão. Um texto interessante, né? Texto interessante, viu? Interessante, pastor, porque é o seguinte, tudo que a gente faça de melhor, com as melhores e boas intenções, e não apenas com boas intenções, de coração, querendo louvar a Deus, querendo fazer o nosso melhor, ele vai acompanhado de pecado. A gente não é perfeito, então as nossas obras, por mais sinceras que sejam, elas vão, algum pecado vai junto. E aí precisa que o sangue de Jesus que morreu na cruz perdoe o nosso pecado. É necessário que as nossas intenções que falharam nesse momento sejam substituídas pelas obras perfeitas de Jesus. Isso mesmo. Nesse momento, quando o nosso pecado ele é perdoado e as nossas obras, por melhor intencionadas que sejam substituídas pelas obras perfeitas de Jesus, então aí sim Deus pode aceitar. Então, a Igreja Adventista, e nesse ponto, pastor, a obra de Jesus Cristo na cruz, e não apenas na cruz, mas durante os 33 anos que ele viveu na Terra, ela tem que ter sido perfeita e completa para produzir esse resultado na vida do pecador, essa transformação, esse perdão, essa substituição dos nossos atos
das nossas boas obras, vamos dizer assim, das nossas boas obras imperfeitas através da justiça de Cristo. Isso mesmo. Agora, nós vamos ver o seguinte, nós começamos dizendo que existem dois grandes erros, um é confiar nos méritos, e nós já analisamos isso aí, e outro é dizer que a lei foi abolida. Agora nós vamos entrar nesse ponto, que a lei de Deus não foi abolida, né? E aí a gente vai ler o texto que nós lemos no início de Romanos 3:31, que a fé não anula a lei. Ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então a lei de Deus permanece. Ela permanece em vigência. Repito, não é porque nós somos salvos pela graça que a lei de Deus foi abolida. Isso aí é um ensino teológico completamente errado. Esse ensino teológico é contra a Bíblia. Os teólogos que defendem que a pessoa é justificada pela fé e que a fé anula a lei, eles estão equivocados e totalmente equivocados. Eles estão ensinando algo errado. Eles estão ensinando algo contra o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é clara. O apóstolo Paulo é claro. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então a lei permanece. A lei de Deus permanece. A lei de Deus não foi anulada. A lei de Deus, a lei moral de Deus não foi cravada na cruz. Porque assim, irmão Joel e irmão, se a lei fosse abolida, não existiria pecado, porque pecado é transação da lei. Entendeu? Exatamente. Se a lei fosse abolida. Veja só. Nós temos fé no quê? Nós temos fé que Jesus perdoa o nosso pecado. E pecado é o quê? Transgressão da lei. Isso. Se a lei é abolida, não existe pecado. E a nossa fé é no quê? Perde o sentido. Perde. Se não existe lei, não existe pecado. E nós temos fé no quê? Isso. Entende? Jesus morreu por causa do nosso pecado. Mas se a lei foi abolida, não existe pecado. Então Jesus morreu para quê? Não faz sentido. Não faz. Não faz nenhum sentido. Porque assim, ó, o pecado é transação da lei. Então, se não existe a lei, olha lá, não existe pecador. Porque o pecado existe porque alguém transgrediu a lei e transgride. Então, não existe pecador. Se não existe pecador, para que Jesus morreu na cruz? Não tinha necessidade dele morrer na cruz se não tem pecado, se não existe pecado. Aí coloca por terra o sacrifício de Jesus. Veja, é o contrário. O pessoal fala assim, não, vocês adventistas defendem a lei, vocês não creem no sacrifício de Jesus, vocês estão colocando por terra o sacrifício de Jesus. É o contrário. Quem diz que a lei de Deus foi anulada, que não existe mais a lei de Deus, é que está colocando por terra o sacrifício de Jesus, certo? Aí nós vamos agora, não é, irmão Jorge? Agora nós vamos analisar um texto dentro desse aspecto que a lei não foi abolida, que permanece em vigência, que nós vamos em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2 agora, que é o próximo slide, que é assim, que a graça não aboliu a lei. E o que nós comentamos aí agora, nós vamos ver isso aqui, ó, em Romanos 6, verso 1 e 2. Ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha que pergunta, né, do apóstolo Paulo. Olha, nós vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante, sendo que pecado é transgressão da lei. Aí ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como é que nós vamos continuar no pecado? A pessoa aceitou a Jesus, diz que aceitou o sacrifício de Cristo e continua bebendo, fumando, roubando, matando, adulterando, fazendo tudo errado. Que graça é essa? Né? Que salvação é essa? Então o apóstolo Paulo, ele faz a pergunta, uma pergunta retórica, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, nós vamos permanecer no pecado? Não, de modo nenhum. Como é que nós vamos viver ainda no pecado, nós que já para ele morremos? E assim, nós não vamos viver mais na prática do pecado, porque nós somos novas criaturas. A Bíblia diz, né, em 2 Coríntios 5,17,
que agora nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o que é pecado? Novo. A gente já sabe, é 1 João 3,4, né, que diz, pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Então, essa história, não é nem história, essa narrativa de dizer que a fé anula a lei, essa narrativa de dizer que a graça anula a lei é diabólica. Viu, Joel? Eu falo sem nenhum medo isso aqui. É diabólica. Eu estava pensando exatamente isso. É diabólica, porque coloca por terra a lei de Deus e coloca por terra o sacrifício de Jesus. Quer dizer, não tem pecado, para que vai ter um Salvador? Exatamente. Se não tem pecador, não tem lei, não tem pecador. Não tem pecado, então Jesus ia morrer por quem? Então, essa teologia da graça, a gente fala da graça barata, é uma teologia diabólica mesmo. É para vir para acabar com a lei de Deus e com o sacrifício de Jesus Cristo. Isso é algo muito sério mesmo. Não sei se você gostaria de falar algo, irmão Joel, vai comentar em cima disso aí? É o diabo querendo fazer pouco caso daquilo que Jesus fez na cruz. Justamente. Então, justamente. Essa teoria é o diabo querendo fazer pouco caso daquilo que Deus fez na cruz, da vida de Jesus aqui na terra, do esforço que Deus fez. Porque Deus veio aqui morrer pelo pecador. O pecador transgrediu a lei. Então, vamos dizer assim, então Jesus veio morrer só pelo pessoal do Velho Testamento, porque daí o pessoal do Novo Testamento, por causa da fé, não precisa obedecer à lei. Então, depois no Novo Testamento, ninguém mais é pecador, porque a lei foi abolida. Então, a morte de Jesus é desnecessária para a gente que está no Novo Testamento. Justamente. Porque Jesus veio morrer pelo pecador. Aí não. Depois que Jesus morreu na cruz, a lei foi abolida. Se a lei foi abolida, não tem mais pecador. Então, Jesus só morreu pelo pessoal do Velho Testamento. O Novo Testamento não tem pecador, não morreu por ninguém. É uma coisa assim, que você para 5 minutos para pensar, não dá para acreditar num pensamento desse. E são teólogos, né? Se dizem teólogos e tal, e inventam um negócio desse. Agora, tem no livro Cristo, Nossa Justiça, né? Ou Cristo, Justiça Nossa, na página 109, tem um texto também de Ellen White que eu acho interessante, que é importante a gente analisar. Ó. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter, e rege a conduta. Então, a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Porque a pessoa pode dizer assim, não, eu estou matando, estou roubando, estou fumando, estou bebendo, estou indo para a festa, estou fazendo tudo aí, mas eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela justiça de Cristo. Eu não tenho mérito mesmo, então... Mas, meu irmão, como é que você vai continuar na prática do pecado e dizendo que aceitou a justiça de Cristo? Porque a justiça de Cristo, irmão Joel, a pessoa que aceita, e ele é salvo pela graça, sem nenhum mérito, mas a transformação, a mudança de vida. A pessoa passa a ser uma nova criatura. Ainda que não vai ser uma obediência absoluta, como nós já estudamos, obediência perfeita e perpétua, mas pelo menos relativa vai ser. A pessoa, repito, não vai andar na prática do pecado. Não vai andar na prática do pecado. De jeito nenhum. Porque a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados. Esses pecados não confessados e não abandonados. A pessoa tem que abandonar, pela graça de Deus, né? Tem que abandonar. Exatamente. Pastor, Sim. Veja só, a gente vai para o céu. Chega lá no céu, Jesus prometeu que não vai ter mais tristeza e não vai ter mais dor. Uma pessoa que não tem interesse, olha só o que eu vou falar, uma pessoa que não tem interesse de cuidar do próprio corpo, ele vai chegar lá no céu, se ele não cuidar do corpo dele, vai continuar tendo tristeza, vai continuar tendo dor, vai continuar tendo doença.
Uhum. Porque, no caso, a pessoa fala assim, não, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Você não está fazendo mal para os outros, mas está fazendo mal para você. E fazer Isso. mal para mim mesmo é pecado, É. porque isso vai trazer sofrimento para mim. E Deus me criou não é para que eu tenha tristeza ou sofrimento. Ele quer que eu seja uma pessoa feliz e alegre. Mas eu vou ser uma pessoa feliz e alegre quando eu tenho interesse em cuidar do meu corpo, da minha vida. Isso. Agora, veja só como que são as coisas. Se eu não Sim. tenho interesse de cuidar da minha vida, do meu corpo, como é que eu vou cuidar dos outros? Isso. Eu não vou Porque cuidar assim, dos outros. com Se certeza. eu não tenho interesse em cuidar de mim, não vou cuidar dos outros. Aí você vai lá para o céu e já quebra a segunda parte dos mandamentos que diz: amarás teu próximo como a ti mesmo. Quem não se Justamente. ama é incapaz de amar os outros. Quem não gosta Isso. dele e está pouco se lixando por sofrimento dele com doença, né? É complicado. Por exemplo, a gente está falando de transição da lei, que a pessoa vai obedecer a Deus, né? Vai ter prazer em andar na lei de Deus, né? A pessoa que é revestida da justiça de Cristo não vai ter. Nós vamos ver isso aí na conclusão, mas assim, você mencionou aí, por exemplo, uma pessoa que bebe, fica tomando cachaça e fuma, né? Ele está prejudicando o corpo dele, que é templo do Espírito Santo, não é isso? Então, ele está tendo amor por ele mesmo, ele bebendo, ele fumando? É óbvio que não. Exatamente. Então, é isso que você mencionou. Como é que se ele não tem amor por ele mesmo, por que ele vai ajudar o próximo? Como? Aí, irmão Joel, nós vamos partir já para a conclusão. É. Vamos partir para a conclusão aqui. Esse outro texto que a gente vai ler agora, ele está também no livro Cristo, Nossa Justiça, ou Cristo Justiça Nossa, página 112. Olha que diz o texto, ó. Quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não teremos nenhum prazer no pecado. Nós não vamos ter prazer no pecado, pois ele estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas haveremos de aborrecer o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Ou seja, a pessoa, quando aceita a justiça de Cristo, a pessoa não vai ter prazer no pecado. Aí está o diferencial do cristão para o não cristão. Porque o não cristão, quando ele falha, quando ele erra e quando ele pratica o pecado, ele tem prazer no pecado. Ele até se gloria no pecado, entendeu? Ele até se gloria, tem prazer, e diz que pecou, que fez isso. O cristão, o pecado na vida do cristão é um acidente. E quando acontece algo, ele sente tristeza. Ele não sente prazer, ele não sente alegria. Então, a pessoa revestida da justiça de Cristo não vai ter prazer no pecado. Ou seja, o que significa isso? Ele vai ter prazer em obedecer a Deus. É como diz o Salmo 1, né? O Salmo, não é o Salmo 1? Que diz, bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor, que o seu prazer, não é isso? Está na lei do Senhor. O prazer do cristão é obedecer a Deus. Quem foi justificado pela fé, o prazer dessa pessoa é obedecer a Deus. É assim, eu vou ler aqui o texto, ó. Não está no slide aí, eu vou ler aqui. De Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o prazer do cristão é meditar na lei de Deus e não violar. Então, esse texto aqui, quando estivermos revestidos da justiça de Cristo, não teremos nenhum prazer no pecado, pois ele estará trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, sim, mas haveremos de aborrecer o pecado que causou o sofrimento do Filho de Deus. Muito claro, sabe, irmão João? Muito claro. Eu acho que não resta dúvida nenhuma de que a justificação pela fé, que é uma mensagem de Deus, mas ela não dá direito ao homem de viver desobedecendo a palavra de Deus. A justificação pela fé não dá direito ao homem
de andar violando a lei de Deus e ainda mais ensinando que não precisa obedecer os mandamentos de Deus, não precisa obedecer a lei de Deus, que a lei de Deus já foi abolida, essa teologia é estranha. Essa teologia não é baseada na Bíblia, é teologia nas especulações humanas, não com base na palavra de Deus. Deu para entender, né? Deu para entender, né, irmão Joel? Exatamente, Paulo. O negócio é o seguinte, o pecado entrou no mundo porque Adão e Eva acharam que as ordens de Deus não eram perfeitas, que eles podiam fazer melhor, né? Isso. Agora, o processo para a gente se tornar filho de Deus é o inverso. A gente está acostumado com o pecado e a gente deve ter fé que a lei de Deus é boa e faz para a gente, confiar nele e nos voltar para Deus. Porque o pecado entrou no mundo porque Adão e Eva confiaram nele, confiaram o caminho de volta, ele percorre a mesma trilha, agora só que no sentido inverso. Agora confiando em Deus, tendo fé em Deus e acreditando que aquilo que Deus nos oferece é do bom e do melhor. Justamente. Bem, nós chegamos aí à conclusão do nosso estudo de hoje, analisando que nós não devemos anular a lei de Deus, em resumo, né? Anular a lei de Deus por causa da fé. A fé em Cristo não vai dizer que não precisa obedecer à lei, que a lei foi abolida, nada disso. Pelo contrário, a pessoa vai ter prazer em obedecer, mesmo, repito, mesmo de maneira relativa, mas vai ter prazer em obedecer à lei do Senhor. Então, apelo aí para os irmãos, para os amigos, vamos confiar na justiça de Cristo, nos méritos de Jesus. Nós não temos mérito nenhum. Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, como nós já vimos aqui nesse estudo também, nos estudos anteriores e nesse também. Isso é um erro, confiar nas obras. O outro erro é achar que a lei de Deus foi abolida. Aí é outro erro, né? Que nós analisamos aí, que é o segundo erro, igual ao primeiro. E assim, meus irmãos, compartilhe essa live com outras pessoas, compartilhe aí com seus amigos, no WhatsApp, pessoas de sua família, para que possa compreender a importância da mensagem da justificação pela fé. É importante a gente entender. Essa é a principal mensagem para nós, tá bom? Deus abençoe, dê a paz e dê a graça. Irmão Joel, muito obrigado. Foi muito bom participarmos mais uma vez juntos e vamos marcar uma outra em breve para continuar estudando aí a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Realmente, foi muito bom, né? Nós conseguimos ver nesse estudo que a fé não anula a lei. Outros estudos vão vir, o senhor já tem engatilhado qual vai ser o próximo estudo que a gente vai ter, pastor? Olha, eu acho que assim, já deu para explicar bem essa questão da justificação pela fé, não é? Eu acho que já deu para clarear bem aí. O que a gente pode estudar agora são outros assuntos. Tem alguns assuntos bons para a gente estudar. Por exemplo, outros temas. Sobre a volta de Jesus, é um tema bom, né? Ou sobre um tema bom também, sobre o sábado, porque está em alta hoje, né? As pessoas falaram que o sábado foi abolido. Muita gente falando isso, que não precisa guardar o sábado, que o sábado agora é o domingo. A gente pode estudar também, esse é um assunto bom de ser estudado, né? Mas a gente tem material preparado para a gente continuar estudando a palavra de Deus, viu? Muito bom, exatamente. Então, só para esclarecer os nossos ouvintes, então nós estamos encerrando esse estudo sobre a justificação pela fé. Vamos começar outros estudos a partir do próximo vídeo. E se você gostou, né, deu o seu gostei ou não gostei, compartilha com outros para que o YouTube entenda que é relevante, faça comentários, compartilhe nos seus grupos de Facebook, de WhatsApp, o pessoal da sua igreja, né, para que esse assunto possa ser bem entendido com todos. Nós vamos deixar isso aí fixado no YouTube, né? No meu caso, eu tenho uma playlist exclusivamente sobre justificação pela fé. Lá vão estar todos os vídeos
desde o começo até o final, para você poder recapitular. E vamos aguardar semana que vem, nós teremos outro assunto, outro estudo. Vamos estudar, ver o que é interessante. E se você quiser sugerir, né, um estudo para a gente fazer, um novo estudo, deixe nos comentários, coloque no seu comentário qual que é o assunto que você gostaria que fosse tratado, para que a gente possa atender a sua necessidade espiritual e a sua necessidade de conhecimento da Bíblia de uma maneira mais prática, né, através do YouTube, através de áudio. Nosso agradecimento ao pastor Benildo pelo seu trabalho, pelo seu esforço, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, e que todos tenham uma boa noite, né? No caso aqui é boa noite, mas não sei na hora que você vai estar assistindo, se vai ser de dia, de tarde, enfim, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.